Estamos voltando com o programa em pauta, o assunto Fazenda São Pedro, a usina Santa Bárbara, que faz a história de Santa Bárbara. Estamos com o Antônio Carlos Angolini. Angolini, fala um pouquinho do Coronel Luiz Alves. Ele veio com a família de São Paulo para cá, é isso? Ele vai assumir a Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara em 1922. E nesse curto espaço de tempo entre ele chegar, não morar aqui, porque ele morava em São Paulo, ele vinha final de semana, passava aqui 2, 3 dias, e ele vai falecer em 4 de dezembro de 36. Então, de 22 a 36, são 14 anos, com muitos dias não estando aqui. E o espaço de tempo, que não é muito, ele fez muito por Santa Bárbara. Independente dele estar trabalhando, modernizando a usina, eu tenho uma passagem muito interessante com ele, algumas que ele defendia Santa Bárbara com unhas e dentes, em São Paulo, com todos os lugares. Nós vamos ter o senhor Henrique Nicopelli, mas era padre Nicopelli, e ia querer reformar a Igreja Matriz. A Igreja Matriz, que tinha o fundo dela mais baixo e tal, ele ia terminando a torre, isso foi em 22, quando ele assume a paróquia, que agora está fazendo 170 anos. E o Coronel Luiz Alves falou para ele foi lá, começou a rodear, o Coronel falou, vamos abrir o jogo. O que o senhor está precisando? Ele falou assim, eu quero reformar a Igreja Matriz, eu preciso. Ele falou, quanto você precisa? Eu preciso de muitos tijolos. Ele disse, a usina vai dar todos os tijolos, até terminar a reforma. É só mandando ver que as rolarias nossas vão mandar. Então, o tijolo está resolvido. O que mais? Não, mas a gente tem mais gasto, então. A usina fecha no X valor, você todo mês pode vir mandar buscar. Tem esse valor até o término da reforma. Então, a grande reforma da Igreja Matriz, que foi inaugurada depois, aí no início dos anos 1940, o grande homem que ajudou foi o Coronel Luiz Alves. Ele deu todos os tijolos que ele levou a parte de trás da Igreja Matriz, veio acertando a Igreja Matriz até a torre, aumentaram seus vitrais e tudo. Todos os tijolos foram dados pelo Coronel Luiz Alves. Ele determinou. Mesmo com a morte dele, a usina continuou fornecendo tanto os tijolos como esse valor, esse recurso. Então, está aí uma participação grande do Coronel Luiz Alves. Uma outra é que em 33 estava lá no Barbarense, um pouco antes que inaugurou a sede do Barbarense. O Barbarense começou assim numa reunião ali no bar do Suzigam, bem atrás da igreja. O Esporte Clube Barbarense. Esporte Clube Barbarense. E depois, ainda na rua General Osório, mais abaixo, na casa da Dona Alice Aranha, ali foi a primeira sede do Barbarense, mas aí o Coronel Luiz Alves deu o terreno da esquina da rua Dona Margarida com o General Câmara, ele doou o terreno e praticamente construiu a primeira sede do Barbarense. Naquele tempo, Santa Bárbara não tinha 3.000 habitantes aqui na área central, e o Coronel Luiz Alves bancou a construção da sede do Barbarense. Por isso que o Barbarense cresceu. Depois dos anos 50 para 60, eles fizeram aquela outra, a segunda sede, a segundo salão, um pouco mais moderno. Mas o palacete construído pelo Coronel Luiz Alves, todos com pinturas na parede, era uma obra muito bonita, tinha um palco, mas era pequenininho, era um salão para uma cidade de 3.000 habitantes. Então, mas o Coronel Luiz Alves conta que gostava muito de carteado, ele gostava. Então ele queria o clube, que às noites que ele vinha, ele jogava muito carta ali nesse pouco tempo. Tanto que o Coronel Luiz Alves ia muito para Poços de Calda e teve um acidente de carro quando ele foi, que acabou até vitimando depois da sua morte, um pouco em função desse acidente, né? Mas foi por causa dele ir lá, porque ele tinha o cassino, ele gostava de jogar. Então, se o Coronel Luiz Alves tinha um defeito, coitado, o defeito seria gostar de carta. Mas com isso Santa Bárbara também ganhou o Clube Barbarense, aquele belo salão, porque praticamente não só a igreja, como o lado, não só do lado do espiritual, que ele ajudou a igreja, mas ajudou o salão para o clube para ter jogo de cartas, né? Quando ele veio, já existia o casarão da usina Santa Bárbara, a casa que falavam que era da Dona Carolina, as outras casas? Não, aquela região toda a família Alves construiu. Eles vão construir, ele vai construir primeiro o palacete ali, que é o salão grande, que é a casa grande da usina, e depois, mais tarde, nós vamos ter, indo para a Capela São Luís, tem a casa de Dona Carolina, que é a esposa. Porque essa casa foi construída praticamente na morte dele.
E nós vamos ter a lembrança do Coronel Luiz Alves nesse período da morte, 37, depois ele morreu em 36, mas em 37 nós temos uma curiosidade, nós temos a Praça Central, que tem o nome de, seria Praça Central, mas depois recebeu o nome de Barão do Rio Branco. Quando da morte do coronel, a Rua Floriano Peixoto curtava a praça. Então o que eles fizeram? A prefeitura fez com que na linha acima permanecesse Rio Branco e na linha abaixo da Floriano, aquele quadrilátero, passou a ser Praça Coronel Luiz Alves. Então o barbarense hoje fala, puxa vida, mas é Praça Coronel Luiz Alves ou Praça Rio Branco? Não. Muita gente que não sabe No entorno da igreja, ou que compreendendo a linha acima da Rua Floriano, seria Praça Rio Branco. Na linha compreendida abaixo da Floriano, seria Praça Coronel Luiz Alves. Foi a primeira grande homenagem que a cidade prestou a esse grande industrial, dando seu nome à praça. Lá na usina, duas grandes homenagens, ou três pelo menos, porque eles construíram o prédio do grupo escolar Coronel Luiz Alves, que daí deu o nome de Coronel Luiz Alves. Bem ali no escritório, entrando para a usina, nós temos um monumento, tem uma placa, tem uma coisa. Ali é um monumento ao Coronel Luiz Alves, né? E Dona Carolina mandou construir no fundo, quer dizer, então não foi em 4 de dezembro de 36, que como tinha na placa. 4 de dezembro é o dia da morte, mas essa capela foi construída de 1937 em diante, que é a capelinha de São Luís, que é o Coronel Luís, né? Então a capela foi dedicada a São Luís, que é um patrimônio histórico de primeira grandeza nossa aqui em Santa Bárbara, que pena está sendo depredado, né? Roubaram o sino, quebraram os vitrais. Até hoje eu não engulo esse furto desse sino. Então, é uma lamentável. Mas pelo menos está tombado pelo patrimônio para não delapidarem mais. Então, por que existe o Codepasmo? É para proteger alguns monumentos para que eles sejam eternos, que não desmanchem, né? É o caso da capela. Há de um dia nós podemos restaurá-la à altura e refazer os vitrais e tudo, e deixar como lembrança da usina, do Coronel Luiz Alves. Então, é um bem do nosso patrimônio histórico. E a própria Casa Grande, né, é um belíssimo patrimônio e que pouca gente conhece, né, Golindo, da cidade. Tem acesso a esse local, né, que deveria se tornar um museu, um local de acesso ao público, né? Ele faz parte do patrimônio tombado de toda a usina. Mas não faz parte da prefeitura que assumiu Não faz, porque a HB, tudo é tombado. Tombamento, gente, é apenas um cadastramento. Esse patrimônio todo está cadastrado, prédio por prédio, nós sabemos, temos um controle. Não poderão ser demolidos, não poderão passar por reformas sem que o Codepasmo autorize e que não altere a sua composição externa. Não internamente, porque podemos autorizar, como já foi autorizado no casarão, nova cozinha, banheiros, né? Porque, claro, a HB usa aquele sarau. Então, a HB continua tendo aquilo sob o controle da HB. A parte externa, os barracões ali, ela passou para a prefeitura cuidar, não é? Então é isso. Embora tudo seja tombado, uma parte está sob o controle da HB e a outra sob o controle da prefeitura. O que eu acho que devia ter sido tombado e não foi, são as casas das vilas, né, Golini? Aí tem esse problema, a gente poderia ter sido tombado mesmo, mas eles destruíram muito rápido. E depois começa aquele negócio da invasão, e toma, daí, como diz, quem é o dono, quem não é, a usina não tem quem cuide. Mas, olha, eu também fico lamentando porque todas as colônias foram destruídas, porque podiam ter colocado à venda os lotes. Muitos ex-moradores comprariam as casas, né? Então, e restaurariam para manter as vilas como eram. Que as casas eram belíssimas. Belíssimas. Eu morei numa delas por muitos anos e eu sei o que é isso. A casa era enorme, um quintal enorme, né? E muita gente que vive na cidade hoje, aqui em Santa Bárbara do Oeste, passou pela usina Santa Bárbara. E por isso que eu digo, existe um amor a esse patrimônio, essas casas, que elas poderiam ter sido vendidas. E colocasse à venda logo as casas para os antigos moradores, todos iriam adquirir e as colônias estariam lá hoje, bonitas, teria cada um cuidando do seu pedaço, e as colônias poderiam estar existindo, estariam compondo esse cenário maravilhoso que é o da usina Santa Bárbara. Embora tenhamos tido esse cuidado de tombar, é diferente do que Carioba, que quando Carioba foi tomar providência já estava tudo destruído. A usina ainda se conseguiu manter
uma grande parte da usina, né, E se não preservada. toma cuidado, tinha destruído mais, né? Mais. Mesmo quando nós estávamos para tombar, já eles destruíram algumas casas atrás do escritório ali, pelo menos 2 ali estavam na calada da noite E alguns destruíram. prédios também da parte industrial, né? Tudo, estavam tirando. Senão, o tombamento fez isso, fez conter essa sede de demolir, de acabar, não é? E graças a Deus, essa atitude do Codepasmo teve a coragem, né? Eu participei muito disso, e fomos até achando que estávamos sendo coniventes com a turma da usina, fomos acusados de muita coisa, mas o nosso propósito era apenas, com uma certa assim, amizade, fazer o tombamento amigável. Quer dizer, o tombamento não é tomar posse, nós queremos apenas preservar esse patrimônio para as futuras gerações, para terem noção, né? Para quem não sabe, né, Golini, a usina Santa Bárbara, que era na Fazenda São Pedro, contava com cinema, clube social, campo de futebol com o time que era o Causby, contava com um armazém, né? Quase uma cooperativa ali. Quase uma cooperativa ali. E a escola Coronel Luiz Alves. E o pessoal da cidade de Santa Bárbara, aos finais de semana, iam para a usina. Sem dúvida. Era o point, era o local, era o ponto de encontro. Porque a estrada dos Flamboyants que era hoje, né? Chegava aos finais de semana, o movimento ali era intenso. Deixa eu até falar para você que me ouve agora e que está prestando atenção. Se você notar no final da rua 13 de Maio, e olhando, a 13 de Maio era a estrada da usina. A 13 de Maio era a estrada que antigamente se chegava até a cidade. E você pode notar, olhando da 13 de Maio, em direção aos Flamboyants, que está atrás da prefeitura, era o começo dos Flamboyants, e dali até a usina era Flamboyant. É que sobraram, fazendo o loteamento ali, o Primavera, cortou-se bastante. Ainda nós tínhamos a imagem de Cristo lá na rotatória, que justamente a SP-306, que é a Iracemap, Santa Bárbara Iracemap, passou bem em cima onde era esse trevo, esse local que tinha imagem. Essa imagem foi importada da França, o Santão da usina, e que hoje está lá em frente à igreja, que é antiga, a inacabada igreja, a capela de Nossa Senhora de Fátima. Aliás, essa imagem quase que foi embora daqui, foi embora, mas o Codepasmo descobriu, caiu em cima, fizemos ela voltar, a usina teve que devolver, porque já era um bem tombado. Senão Santa Bárbara já tinha perdido até esse santão que foi importado da França. Vamos fazer a última parada, já já a gente vai falar sobre a maquininha, um dos patrimônios da Fazenda São Pedro da usina Santa Bárbara.